Jesus e amor de Maria esteja cada um de vocês. Hoje, quarta-feira, dia 10 de agosto, 19ª semana do tempo comum. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Queridos irmãos, hoje a igreja celebra a grande festa de São Lourenço, diácono, mártir, e vamos aprender muito com a vida desse santo na meditação de hoje. Vai curtindo, compartilhando, ative o sininho e junto com o canal da Casa de Missão aqui no YouTube, seja um grande evangelizador. Queridos irmãos, o evangelho então desta quarta-feira é João, capítulo 12, os versículos do 24 ao 26. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, irá perdê-la, mas quem odeia a sua vida neste mundo, irá conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a igreja celebra São Lourenço diácono. E um diácono, ele tem a grande responsabilidade. O grande dever do diácono é cuidar dos bens da igreja e a distribuição de esmolas para os mais pobres e mais necessitados. Assim que começou a vida de São Lourenço, com seu chamado, e naquele ano ergueu então o imperador Valeriano, o imperador que decretou a perseguição a todos os cristãos daquela época. E ele queria o quê? Que a igreja desse todos os bens para ele, para o Império Romano. E naquela época era o Papa Sisto II que foi decapitado por este imperador. Vai dizer a tradição que quando o Papa Sisto foi levado para ser decapitado, o diácono São Lourenço foi atrás dele chorando: "Aonde vai, meu pai, sem o teu diácono?" E aí o Papa Sisto responde para ele: "Não pense que te abandono, meu filho, pois dentro de 3 dias me seguirá." E o Papa foi decapitado. E aí o imperador, furioso ainda com tudo aquilo que o diácono fazia, eis que ele resolveu, o diácono São Lourenço, diante deste mandamento do imperador, aparecer diante dele. Olha só, queridos irmãos, que santidade! Em vez de levar aquilo que o imperador pediu, os bens da igreja, São Lourenço nos ensina hoje na meditação do Evangelho aquilo que é o mais importante, aquilo que é o nosso chamado e o teu. Estes são os patrimônios, riquezas da igreja. O imperador, furioso e indignado, mandou prendê-lo e ser queimado vivo sob o braseiro ardente. São Lourenço, ele levou os mais pobres, todos aqueles que foram ajudados pela igreja naquela época diante do imperador, os mais pobres, os mais necessitados, os mais excluídos naquela época diante do imperador. Aquilo tomou posse do coração do imperador e ele manda então martirizar São Lourenço. E vai dizer que ele foi colocado numa grelha. Ele foi colocado numa grelha, irmãos. Olha só que morte cruel. E vai dizer também a tradição, depois de ter queimado um lado de São Lourenço, ele vai dizer: "Podem me virar agora, pois este lado já está bem assado." Queridos irmãos, São Lourenço nos ensina que este evangelho, o trigo que cai, ele precisa morrer. São Lourenço nos ensina nesta quarta-feira, na sua festa, de que nós somos participantes da natureza divina. Sim, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, e o centro, o resumo
da santidade, da vida dos santos, é aquilo que São Paulo disse: já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Queridos irmãos, olhemos para a vida deste santo, deste grande mártir, que nos ensina que o nosso chamado é morrer para este mundo, morrer para a nossa natureza humana. Jesus vai dizer no Evangelho algo muito forte. Ele vai dizer que quem ama a sua vida irá perdê-la, mas quem odeia a sua vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna. Jesus quer dizer que nós precisamos cuidar sim da nossa física, da nossa vida física aqui nesta terra, mas não se apegar, não achar que eu preciso fazer os meus gostos, se encher das minhas vaidades, de tudo aquilo que eu sonho, eu preciso me encher, queridos irmãos, há pobres. Há tantas pessoas pobres sim, no físico, no alimento, sim, mas principalmente na nossa geração, com sede do Evangelho, com sede de que alguém os leve este fruto. Dai vós mesmos de comer. Nossa, segunda-feira estávamos em oração na casa de missão e como o Senhor falou neste sentido que hoje estamos meditando aqui no Evangelho, de que nós precisamos levar este alimento, e numa visualização da nossa irmã lá na missão, nos mostrava que nós já estávamos prontos, já estamos dando fruto para levar para essas pessoas que precisam deste alimento, como o diácono São Lourenço levou e mostrou que os bens, as riquezas da igreja são cada um deles, e quem cuida de cada um deles somos eu e você. Queridos irmãos, nós precisamos entender então que para poder realizar é com a ação do Espírito Santo, atos de virtudes que estão acima da capacidade humana. O mundo vai dizer: você é louco, o que você está fazendo? Você está perdendo a sua juventude por amor a este Deus, por amor aos pobres, mais necessitados. E daí não importa o que o mundo vai dizer, Jesus vai dizer: perca a sua vida aqui para conservá-la na vida eterna. Porque quem quiser me seguir pode ter certeza, aquele que me serve, meu Pai o honrará no último dia, como honrou São Lourenço, como honrou Papa Sisto II naquela época, que hoje estão na glória do céu com Cristo Jesus. Queridos irmãos, precisamos entender aquilo que também que nos diz o nosso vigário de hoje, o Papa Francisco. Precisamos ser a igreja de saída, a igreja que leva o alimento, a igreja que se dá como próprio alimento, e a igreja somos eu e você. Precisamos, irmãos, cuidar do maior bem da igreja, que é os mais necessitados, começando pela nossa casa, nossa família, começando por aqueles que estão mais do nosso lado, mas também, se tiver alguém na rua, se tiver alguém que você ainda não tem tanta intimidade, vai, dá este alimento, porque primeiro é necessário eu morrer então para essa natureza humana, porque eu sou participante da natureza divina, porque quando eu entendo esse chamado, eu sei que é Cristo que vive em mim, é Cristo que grita o tempo todo dentro de mim. Eu imagino gritando a São Lourenço o tempo todo, a fazer a vontade dele. São Lourenço se desgastava para cuidar dos mais pobres. Queridos irmãos, esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. E aí, no Salmo de hoje vai dizer que feliz o homem caridoso e prestativo, aquele que dá o amor, aquele que é prestativo aos mais necessitados que estão à nossa volta. É a primeira leitura: irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Como eu vou dar com alegria se eu não entender que eu sou participante, então, em Cristo Jesus, dessa natureza divina, desse chamado à santidade? Porque quando estou preso à minha natureza humana, eu vou querer as coisas para mim, eu vou querer me encher com coisas que eu quero, sonhos, isso, aquilo, mas não. Quando eu estou cheio dessa ação do Espírito Santo, que faz essa transformação dentro de mim, eu vou querer dar o amor, eu vou querer dar a alegria, eu vou querer levar o Evangelho, eu vou dar com alegria. Deus é poderoso para vos acumular de toda sorte de graça, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda boa obra. Olha só, queridos irmãos, que vai dizer São Paulo: tenha de sobra. Nós se desgastamos a buscar tantas coisas, mas se encha das virtudes do Espírito Santo, se encha deste amor pelos mais pobres, porque assim você vai ter de sobra para dar a quem tem fome. Dais vós mesmos de comer. Queridos irmãos, Deus te abençoe, Deus te ilumine.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.